Sejam bem-vindos às Histórias que Encantam. Boa noite, 24 de março de 2021, alto da pandemia, e para a gente suportar essa amargura da pandemia, vamos adocicar com a poesia de Mônica Beltrão. Logo, logo ela estará com a gente, vai ser um grande prazer, está todo mundo ansioso para ter ela com a gente, ok? Um forte abraço, muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho. Opa! Maravilha! Eu sabia que ia dar uma sorte na minha vida. Maravilhosa, tudo bom, linda? Tudo bem, mestre, tudo bem, meu querido. A gente quase não consegue, né? Assim Punk. mesmo. A internet não tem ajudado muita gente. Ajuda, claro, graças a Deus, ela existe, mas tem as quebradinhas. Já tem gente aí ó, querendo encomendar livro seu, viu? Eita. Marlon de Brasília lá. Ele falou que depois da live ele em contato contigo para poder pegar seus livros, tá bom? Minha querida, obrigado. Eu sei que, infelizmente, tivemos uma notícia ruim aí em Recife com o Sapão, né? É lamentável. É uma pena. Eu tive com ele e com o Ferrugem e o Arapinha, isso em 93. Eu morei em Recife, morei em Dois Irmãos. Morei lá uns 2 anos. Mas não ficava ali, né? Ficava circulando. Ia para Natal, Itabacuço, ia para o interior, ia para Arco Verde, Pedra, Buíque. Aquela região tudo todinha. perto. Tudo pertinho. Caranhuns. Lá do outro lado. Do outro lado. Morei em Caruaru também. Então, quer dizer, eu andei muito naquela região ali. Andei muito, muito, muito. E conheci ele menino ainda, ele era graduado. Graduado, faz muitos anos, faz 30 anos, né? Infelizmente, infelizmente, a pandemia levou o nosso irmão, mas que seja o último. Que seja o último. Não era para ir nenhum, né? Isso quer dizer agora, não era para ir nenhum, né? Mas, enfim. Mas, minha querida, é uma honra ter você aqui com a gente. Tá passando um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua história, que é o que nos importa, entendeu? Porque nesse momento, acho que o falar, o corpo quer falar, o corpo não pode falar, a alma quer falar, a alma precisa de inter-relações, se não está conseguindo falar. Então, nós temos um instrumento maravilhoso, que é a internet, que nos possibilita isso, né? Não fisicamente, mas a alma transcende, né? A energia transcende, a gente pode nos sentir abraçados e conectados nesse mundo virtual. Eu queria te agradecer mais uma vez e pedir que você possa começar já do começo, da gênese, da origem. Olha só, tanta redundância, né? Como é que você viu a capoeira? Como é que você começou ela? Como é que você experimentou pela primeira vez? Por favor. Em linhas gerais e mais objetivas, primeiro eu quero pedir licença aos mais antigos, aos mestres, às mestras, aos amigos e amigas, a todas e todos, pela fala e pedir permissão para a escuta, né? E a capoeira, assim, eu comecei, os primeiros passos foram cerceados pelos pedidos do meu primo, que fazia capoeira com o mestre Ferrugem. Ah, que Ferrugem! Inclusive, as primeiras aulas que eu peguei, né, da turma que a gente participou, toda vez eu confundo, gente, é live após live, mas eu digo 96, às vezes o mestre disse que era 95, mas às vezes 96, mas eu confio na memória do mestre. Sim. E aqui em Recife, né, eu tive as primeiras aulas e fui levada pelo meu primo e peguei as primeiras aulas, os primeiros passos dados com o mestre Ferrugem, do Ginga Brasil. Que legal. E aí passei um tempo por uma questão de mudança de cidade, né? Eu tive que não pude mais continuar naquela localidade de aula e fui para outro espaço, outro local, outra cidade.
E assim, continuei até hoje. E estou aqui, né, com a capoeira pela capoeira, partilhando a capoeira, aprendendo, na verdade. Que maravilha. Nossa Maíra está aí, a irmã dessa voz, a Eva Buonza, maravilhosa está aí Ela também. é uma querida. Ela é fantástica, ela é fantástica. A energia dela transcende também. Ô, minha querida, mas tudo bem, você começou lá no Ferrugem, mas eu quero saber um pouquinho antes. O que te levou lá? E quando você viu a capoeira pela primeira vez, é esse sentimento, é essa impressão, esse estímulo que você teve que eu queria saber, conhecer. As rodas, as aulas organizadas pelo mestre Ferrugem eram aulas bem estruturantes, né? Então, assim, eu fui, na verdade, para acompanhar meu primo. A gente meio que tinha, assim, era o coito dos fora da lei, eu e meu primo. Então, o que um ia, o outro acobertava. O que eu fazia, o outro também. Mas aquela situação de elo. E um belo dia, eu tava me preparando, né, era o primeiro semestre da faculdade. Eu ia para a faculdade e acabei nem indo. Aí ele disse, vamos ali para uma roda comigo? Aí eu gazei ela da faculdade. Gazei ela da faculdade e fui para uma roda. Na verdade, minha primeira experiência foi vendo a roda, né? Participei um pouco como, vamos dizer, como uma aula experimental, que hoje a gente usa esse termo, né? E fui com meu primo, participei da aula, vi uma roda quente, fervendo, e as pessoas começaram a dialogar com seus corpos, como o senhor falou, né? O corpo fala, muitas vezes, e as pessoas começaram a dialogar pelos seus corpos, com seus corpos e entre partilhas. Eu disse, minha gente, isso aqui é o diálogo da cultura popular, né? Então, o que é que eu vou fazer na faculdade hoje? Eu não vou mais para aula. Eu tenho muito que aprender aqui, né? Então, eu ia chegar atrasada na faculdade, na verdade. E aí como é necessário, né, a gente perceber como a cultura popular, né, precisa dialogar com a universidade precisa dialogar com a cultura popular. E Sim. aí, vendo essa questão toda de aprendizado, né? Aí tinha alguns mestres de referência nessa roda. Eu vi que meu primo já era meio afoito, inclusive, e ficava incitando, né? Se você está vendo o que, é que a gente aprende aqui, né? Algumas falas, os registros que ele dizia. Isso aqui é a gente, isso aqui é nossa cultura, isso aqui é o que a gente precisa falar, isso aqui é o que a gente precisa se defender. Muito, como ele dizia assim, eu peguei muito dele, né? Que ele dizia que tudo da vida ele via na roda de capoeira. Eu usei essa frase para mim até hoje. Então, eu disse, realmente, Pedro, que era o nome dele, ele tinha outro apelido, que deixou de ser apelido, voltou a ser Pedro. Eu disse, realmente, Pedro, tudo da vida a gente vê numa roda de capoeira. Tudo. E eu Fantástico. preciso aprender. Eu preciso aprender. E aí, desde então, quando eu cheguei na faculdade depois, não no mesmo dia, claro, porque eu não queria mais nem voltar naquele dia para aula e nem voltei. Depois que eu cheguei, inclusive, eu tinha uma cadeira de educação popular, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, que inclusive meu professor não está mais entre nós na época, e ele pediu para trazer experiências e tudo, e tinha uma professora também junto com ele, e eu trouxe a experiência da capoeira como movimento social, como cultura popular. E aí começou, né? Acho que os incentivos e os gatilhos que as pessoas começaram a soltar na minha turma, na época, na turma, né, do estudo lá acadêmico, começaram a me despertar para me localizar no lugar onde realmente eu deveria estar. E eu não pude mais enxergar nenhuma outra forma diferente de não permanecer na capoeira. E estou aqui até hoje. O que me motivou foram as respostas que a capoeira me dá para a vida. Mas é isso que é extraordinário, né? Você fez uma leitura que transcendeu a própria roda de capoeira que você estava olhando com seus olhos. Então, você teve um estímulo emocional que deu-lhe uma capacidade conectiva de compreender aquele diálogo de corpos, que era uma linguagem específica e profunda da cultura, e que você não enxergava na faculdade, não tinha esses elementos, porque é engessado, né? Engessado. Se você não bota a cultura popular ali para ser pesquisada, esmiuçada, é frio, é só papel, é só teoria, e você não consegue sentir exatamente. Então, você deve ser, ó, eu falando besteira, você é uma pessoa muito intuitiva. E a intuição, nós sabemos que não é uma coisa que você vai estudar uma matéria para poder aprender a intuição. Não. É um estado de espírito que é acionado. Está dentro de você, alguma coisa aciona ele. E nesse momento a capoeira fez isso
na sua vida quando você visualizou ela a primeira vez naquela roda? Foi na Caxangá? Não, eu estou na Imbiribeira. Não, a roda foi... Não, acho que... Não sei se foi na Fachesp ou foi no Clube da CELP. Eu não tenho certeza, não tenho, assim, uma boa lembrança. Foi nos dois lugares. Foi no Clube da CELP, né? Pronto. Pronto. Mas aconteciam as rodas na Fachesp, mas eram bem... Que rodas. Eu sei disso. Recife, a capoeira muito diferenciada. Muito dura. Ali era complicado. Mas veja só, com toda essa sua bagagem, que pelo jeito... Quando a gente tem um despertar, que você teve um despertar. E o momento do despertar, por uma fração milésima de segundo, você conhece todo aquele contexto, vai profundo nele, aí você vai para sua origem, para começar do zero. O despertar é isso, você entende profundamente aquilo, só que depois você percebe a profundidade, só que você não mergulhou. O tempo vai fazer você mergulhar naquilo. E como é que foi esse mergulho naquilo, juntando a questão acadêmica? Porque podia ter contradições, né? Mas assim, as contradições, elas são necessárias para a gente entender os movimentos, né? Então, é como a gente diz, né? A gente tem uns amigos que diziam que, e eu brincava muito com eles, né? Você vai fazer curso de bomba na selva, quando você começar a entender os diálogos, né? E é justamente... Eu vou trazer um pouquinho de Sócrates, quando a gente mergulha. Quando Sócrates dizia... Quando ele dizia quando ele disse, né, que só sei que nada sei, você começa todos os momentos da sua vida, é um processo cíclico. Então, o mergulho, ele vai continuar existindo, só que com o tempo e a maturidade, você vai entendendo alguns movimentos. A capoeira, na verdade, ela é vamos dizer, um movimento social que cria vitórias específicas, considerando situações muito, muito humanas. Então, nesse enfrentamento, né, aí eu vou trazer Paulo Freire, porque não tem como não trazer, até pensando no centenário, né, dele esse ano. Quando a gente diz que quando ele dizia que nossa luta, ela tem que ser sempre uma prática de liberdade, né? Então, a gente, na verdade, quando a gente começa a entrar nesse confronto, nesse diálogo, a gente luta não por exceções, a gente luta por equidade de direitos e fala ativa. Uma fala ativa que, dentro desse processo de construção e desconstrução, a gente tem que se entender no movimento de relação com o outro. Então, muitas vezes as pessoas colocam na capoeira, a gente, como o meu primo dizia, né, na capoeira eu vejo tudo da vida. Não sei se a frase era dele ou não sei se a frase era de outra pessoa. Mas é um anseio por ter uma humanidade fortalecida. E que muitas vezes, por uma análise do outro, ou um parecer, um comportamento, a gente acaba que entende qual é o nosso papel, não o papel de Mônica, o nosso papel enquanto ambiência mesmo de luta. É humanizar num processo que está bem diário da desumanização. Né? Então, a tarefa histórica dentro do diálogo, a tarefa histórica dentro de uma trajetória é a gente se perceber enquanto condição que a gente pode aprender, primeiramente. E o aprendente, muitas vezes, ele é ensinante. E o ensinante, muitas vezes, é aprendente. O que a gente tem que fortalecer nesse diálogo, nessa trajetória com a capoeira, é que a nossa busca sempre será pela libertação. Principalmente pelo conhecimento, reconhecimento, não reconhecimento, vamos dizer, territorial, nas pessoas lhe reconhecerem. Mas você se conhecer, reconhecer, ressignificar. E trazer uma trajetória de luta como seu endereço. A gente não pode, por exemplo, ser hospedeiro de um opressor. Né? Então, o que é que você entendeu? O opressor que eu falo, a figura humana. Né? Sim. O grito, né? Muitas vezes a gente grita como queixa, mas quando o diálogo ele se fortalece, o pensamento ele vai combatendo todas as sombras. E a capoeira, ela é uma correção. Para muitos e muitas, é uma correção. E uma tentativa de correção de injustiça. Porque há algumas pessoas concordando ou não concordando, porque a gente precisa concordar e discordar. Se você discorda, né, é como a capoeira do diálogo, como o senhor falou. Se você discorda, através de um diálogo, é seu direito. Mas mais ainda, através da capoeira, você respeitar o que não pensa igual a você.
Sim. Então, é esse choque, nesse processo de humanização, né? É entender que a capoeira, a verdadeira essência da capoeira, dentro da generosidade, é dar lugar para os fatores que precisam se humanizar. E humanizar potencialmente o que já estão contribuindo para a humanização das outras pessoas. Então, o confronto com o diálogo é esse. A trajetória é essa. Que fantástico. Você mencionou Sócrates aí. Sei que nada sei. E tem um grito interno. E você pensou muito com a sua poesia, com a sua capacidade de filosofar e de entendimento da arte, é o despertar de si próprio. Eu sempre acreditei que esse despertar tem a ver com o seu propósito de vida. Você desperta, ela liberta primeiramente o quê? A sua mente. Porque você transcende qualquer dificuldade, você pode estar preso. Rollo May falou muito claramente, né? O homem em busca de si, ele no campo de concentração preso, semelhante ao escravo na senzala, mas ninguém podia controlar a mente dele. E quando vem a iluminação, ele quebra as barreiras da senzala, do chicote, da opressão, do discurso bonitinho, mais alienante também, e acaba ele consegue se libertar, mesmo com as mãos traçadas com grilhões. E essa liberdade, hoje em dia, ela tem um processo de libertação da cidadania, né? Que é a própria humanidade que nós temos. Então, a capoeira, ela cultiva, ela reestabelece, ela sara, ela cura a humanidade do ser humano? Ela já é a cura. Ela já é a cura. A capoeira é cura. Agora, a gente precisa ver o que é que está dentro do movimento. O que a gente tem que entender é que nossa memória não pode ser entregue ao cativeiro. Jamais. Sim. Então, não adianta que o seu corpo fale se a sua memória está entregue ao cativeiro. Então, por isso que a capoeira não só é um instrumento de libertação, como a gente defende há anos, há tantos anos, mas ela é a cura. Então, mas a gente precisa ter cuidado de que forma está sendo a cura, de que forma ela é mediada. Algumas pessoas colocam de forma muito forte, né? Ah, mas eu ensino a pescar, eu não dou peixe. Sim. Mas será que naquele momento você não precisa também aprender a pescar para ganhar o peixe? Será que não é necessário você dar o peixe primeiro para depois você aprender a pescar? Então a capoeira, dentro desse diálogo, ela é um processo de cura. Muitas vezes é uma libertação que, por exemplo, 15 anos atrás, todos nós, eu falo 15 anos atrás porque teve um momento, um fato específico, mas 15 anos atrás, eu pensava de uma forma. Hoje, eu penso de outra forma completamente diferente, todos nós. Mas aí, o que é que as pessoas fazem, né? Algumas, muitas é exagero. O que é que algumas pessoas fazem? Entrega sua memória ao cativeiro. Tem toda uma trajetória que nega a cura e lhe conjuga por uma situação que ficou lá atrás. Lhe conjuga por uma postura que você precisa revelar. Lhe conjuga por uma opinião que você, porventura, você precisa anunciar. Né? Então, por que você é conjugado? Por que você é julgado? Por que você é rotulado? Por que você é tanta coisa? Se as pessoas não entenderam ainda que a capoeira é um movimento de libertação da sua memória e que sua memória ela não é entregue ao cativeiro. Então, enfim. Infelizmente, algumas situações oprimidas ficam muito confortáveis em se tornar hospedeiros de opressores. Entende? Então, Eu acho que a desconstrução tem que ser essa. Entendo. Então, deve ser uma patologia da alma, né? Porque a pessoa fica amarrada no seu passado, com dores, e não consegue se livrar daquilo. Isso. E reproduz a vida 10, 15, a vida inteirinha o mesmo processo de dor. Mesmo dentro da capoeira, que é o momento que é a própria cura, né? Então, nem o placebo está experimentando, nem interpreta como placebo. Ele nega totalmente essa possibilidade e consegue realmente se cristalizar. Isso é um mal terrível. Nós sabemos que existe isso, nós conhecemos coisas assim, que não é bom, porque é natural que você falou aí. Eu pensava de um jeito, eu não penso mais daquele jeito. Por quê? O ideal nunca muda. O que muda são os valores, se ampliam. Quando era menininha, você brigava por uma boneca. Você vê hoje duas crianças brigando por uma boneca, não tem nenhum significado para você, porque você
passou por cima daquilo ali, não tem mais significado, não importa mais. E na capoeira tem esses valores, né? Tem a conjugação da luta, do canto, da amizade. E você chegou na capoeira em um momento bem específico, né? 96, o furacão que tava, o Redemoinho estava capoeira, ainda estava forte. E esse dissipado deu uns anos depois ainda. Então você pegou assim, muita coisa complicada, porque você via algo tão bonito, tão puro, você chegava a não ver nem corpo físico, você conseguia passar por dentro daquele corpo. Quando estava o axé estava em você, você experimentava aquilo lá, é o momento de transe. E depois você via uma coisa tão ruim, tão feia. Poxa, por que maculou algo tão bonito? E muitas vezes falta a nós a capacidade de fazer que a pessoa entender. E se você tem a capacidade de argumentar aquilo, você corre o grande risco de ser mal compreendida. Então, o que faltou mais? Na verdade, Mestre, as pessoas, algumas pessoas, elas perdem, eu vou dizer perdem de uma forma muito arriscada, a pessoa ter licença para colocar, posso estar equivocada, né? Até porque quando a gente está equivocada, a gente precisa realmente reconhecer. As pessoas perdem tempo em desenhar alvos, né? Eu preciso desenhar alvos, né? E não entende que, na verdade, a gente tem que... não é missão, né? É tarefa histórica que, por consequência, vira missão. De se permitir, né? Como organismos vivos de construção, né? Então, por exemplo, a gente tem... Eu gosto muito de citar a lei da segregação de Jim Crow, quando não aconteceu no Brasil, mas assim, ele criou, né? O que é que ele dizia? Né, que tanto ele quanto os apoiadores, como George Wallace, entre outras pessoas que acabou chegando e trazendo também esse cenário para o Brasil. O que é que ele dizia? Né? Quando as pessoas se juntam, quando as pessoas dialogam, quando as pessoas têm um movimento que não seja, inclusive, abre aspas, que aí eu trago essa questão de desenhar alvos, quando as pessoas querem voar, a gente precisa estar lá, né? Para segregar. E aí, dentro dessa teoria, né, essa lei da segregação, inclusive, que não é nosso cenário, mas que veio para cá, ele colocava a seguinte questão: não dá para pegar os pássaros quando eles estão juntos. Daí é importante a gente minar. Então, as pessoas minam porque querem desenhar alvos. Então, por que você quer desenhar alvos em alguma situação? Por que você não ganha tempo, mesmo que você não concorde, por que você não ganha tempo em respeito de espaço? Né? Se você não quer aplaudir, mas você se permita que o outro também perceba a condição dele ou dela. Né? Então, a gente precisa ser corajoso, sem ser violento com as palavras. A gente precisa ter valentia. Né? Não na situação, às vezes a valentia é necessária no corpo, né? Por técnica, mas Sim. por técnica. Mas a gente precisa criar instituições. Senhor? Não por brutalidade, só técnica mesmo. Sim. A gente precisa criar condições para que a gente para que façamos boas memórias com ações e demonstrações diárias do que a capoeira faz por nós. Porque a gente faz muito pouco. Muito Sim, pouco. Isso é. A gente vai ter uma vida inteira. A capoeira nunca vai passar. Então, a gente vai ter uma vida inteira. Porque todos nós que estamos nessa live, inclusive os que estão assistindo, né? E o senhor que está mediando e trazendo essa provocativa, essa problematização, o senhor sabe que quanto mais a gente anda, mais a gente precisa caminhar. E a gente passa o tempo todo da gente se dedicando à capoeira. E se a gente para um dia, por exemplo, a pandemia foi um exemplo. A gente pede o tempo todo para continuar. E na pandemia, quando a gente precisou parar alguns momentos, mas a gente não parou, na verdade, mas parou, reorganizou a admissão. Sim. Como a gente se sentiu na condição dizer, poxa, tá faltando algo. Porque justamente a gente se reconhece na condição que a gente continua caminhando pela capoeira, ela está lá. Mas a gente tem muito a fazer. Muito. O legado ele tem que ser partilhado. Sempre. Vamos deixar um legado partilhado. Entendi. Então, só isso. tentando
Vou ser um pouquinho meio repetitivo, me perdoe mais uma vez. Então, Por favor! para poder esmiuçar esse assunto que está muito instigante. Então, a pessoa que não dá possibilidade da confraternização e quer ver o alvo só, ele se coloca na posição de repressor. É um legado inútil de intolerância, mestre. É um legado inútil de intolerância. Mas é porque ele está alienado dele próprio. Ele não se compreende. Porque se há essa compreensão, não há essa atitude. A atitude, você muda o relógio quando a compreensão é interna. Sempre eu falo, toda live eu falo, quando há dois caminhos que te obrigam, eu escolho direito ou esquerdo, se me impõe, eu escolho de dentro. Não vou para lugar nenhum. Eu preciso estar dentro de mim para poder me compreender e filtrar. E é um processo de muito tempo, entendeu? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu achava que eu filosofava. Escrevia, falava de capoeira. Sempre escrevi e falei de capoeira, né? Mas o que é? Eram conceitos baseados na minha experiência de vida, porque eu era muito novo. E as minhas impressões do mundo eram muito limitadas. Ainda mais na década de 70, não tinha muita coisa para absorver no meio da capoeira, né? Porque era limitada a quantidade. Eu achava que eu tinha, tanto é que eu achava que eu era responsável pela capoeira. E esse sentimento pesava muito em mim. Pesava muito. E eu passava a noite em claro, eu fazia jejum, eu nunca fui religioso, mas fazia jejum, estudava livros para poder trazer para a capoeira alguma coisa. É claro, esse sentimento que eu tenho foi diluindo, porque eu não suportaria passar por jovens sem ferramentas, né? Eu estava tentando essa conexão. E eu via depois pessoas totalmente desconectadas, assim, tratando a capoeira como uma coisa assim, de uso e desuso, de prateleira. Está na prateleira, deixa lá. Quando me der vontade, vou lá, pego e vou usar ela, uso o fluido e depois devolvo para a geladeira, na prateleira. Eu nunca percebi isso, nunca senti isso. E por quê? Eu não consigo trazer ela dentro de mim, incorporar ela a mim, transcender e conseguir ver no outro um aprendizado, um apoio, um irmão que pode me ajudar, que eu posso ajudar também. Então, quer dizer, esse sentimento a gente não encontra toda hora. E vai se diluindo com o tempo. E encontra almas como a sua e outras mais, graças a Deus, estou encontrando nas lives, pessoas profundamente conectadas ao bem maior. Entendeu? Então, só queria deixar... Porque não tem como a gente voltar, né? Não tem como a gente voltar. Não tem como a gente ter medo. A gente precisa usar esse caminho, porque às vezes o confronto, na verdade, o confronto do eu com o outro no sentido do caminhar junto, né? Não confronto corpóreo. Às vezes ele é necessário para você crescer, né? E de repente a extensão do outro está em você e vice-versa, às vezes até por uma situação antagônica. Mas o que a gente precisa ter muito claro é que a gente não pode voltar, né? Porque o que é que você... Quando a gente caminha em linha reta e fica olhando para trás, o que é que vai passar, né? O que é que vai passar na nossa vista se você está o tempo todo olhando para trás? Então, quando a gente cria o medo, muitas vezes é um desconforto. O medo de mudar, né? Como Paulo Freire coloca, né? Muitas vezes a gente tem medo de cultivar a liberdade. Mas é porque é o desconhecido. É o desconhecido. Quando a gente vai mudar, por exemplo, de casa, é um desconforto. Quando você dorme a primeira vez num lugar que você nunca foi, você não dorme direito, é o desconforto, é um medo interno que você não reconhece. Então, é preciso, né, trazer a capoeira negando justamente esse legado de intolerância e afirmando essas partilhas. Quando eu digo que capoeira é poema, que o senhor, inclusive, falou uma vez, né? Capoeira é um grande poema. Uma das lives com o mestre Esquisito, eu anotei tudo. No dia que eu tiver a oportunidade de fazer uma live com o mestre Adelmo, eu vou lá lembrar para ele. Então, uma das suas frases foi justamente a capoeira é uma questão de um verdadeiro poema, porque a gente precisa aumentar o grito pela liberdade. E eu disse, nossa, como é que a gente vai aumentar o grito por liberdade? É só o mestre Adelmo problematizando. Problematizando é bacana. É uma pedagogia freiriana. Vamos problematizar, porque a gente precisa esperançar, né? E é justamente isso. A gente precisa ter atenção. Atenção. A capoeira é um campo de batalhas, muitas vezes internas. O campo de batalha, às vezes, não é com o outro. São as batalhas internas que precisam ser vencidas. Exatamente. Muito vencidas. A incompreensão dessas batalhas internas faz o quê? A minha violência externa, né? Porque tem que botar para fora.
tudo começa acaba no corpo. A doença acaba no corpo, a amargura acaba no corpo, a raiva acaba no corpo, o amor finaliza no corpo, que vem de outras dimensões e se substancializa através do corpo. Mas veja só, a mente só processa o que ela conhece. Isso é óbvio. A neurociência explica isso. Se eu nunca vi um livro azul, o dia que eu vejo um livro azul, eu não compreendo o que é isso, não tenho a mínima noção. Por quê? No meu passado, eu nunca vi um livro azul. A mente só processa o que ela já conheceu. Então, essa relação da capoeira do passado com o futuro, as pessoas muitas vezes se pecam e não têm essa compreensão histórica, né? Ou da própria humanidade dela, da sociedade dela e da própria capoeira. Então, quando ela tem que experimentar uma relação de uma relação amistosa, ela não consegue executar por incapacidade de não entender mesmo. Então, ela exterioriza o quê? Só que ela tem. E muitas vezes, quando há uma compreensão num ambiente que é hostil, né? Porque é hostil para mim. Opa, você falou agora, vou dormir num lugar estranho. Aquele é hostil para mim. Estou confortável, eu vou acabar me incomodando, mas depois eu me assento. Não é um ambiente externo, mas na capoeira não. Eu preciso botar para fora porque é uma correlação humana. Rusticamente ou espiritualmente é uma relação humana. E não tem jeito, é impossível. O Cacá pergunta uma pergunta interessante. Se a capoeira, deixa eu botar aqui atrás aqui. Ele é fantástico, mas Cacá. Cacá é nosso xodó. A capoeira é o caminho espiritual. Eu estou seguindo uma pessoa, eu estudo ele, e ele é muito maluco, sabe? E até falou agora, ó, eu falei esse dia estudando ele, ó, de hoje em diante eu quero que são mais de 12 mil seguidores ele tem. Eu sigo ele direto. Vai todo mundo embora. Por quê? Porque eu quero criar condição de conversar com as pessoas, não via celular. Eu quero conversar com as pessoas do mundo espiritual diretamente. Quer dizer, o cara tá... E isso é interessantíssimo. Essa transcendência. E o Cacá está perguntando uma pergunta que talvez tenha essa linha, né? A capoeira é um caminho espiritual, não é uma conversação, é um caminho pessoal de autoconhecimento, deve ser isso, né? E aí eu completo, né? Essa questão do completo, não vê que, meu Deus, que eu completando o mestre Cacá. Mas aí colocando observação também, agradecendo, né, essa questão dele, porque eu acredito que a capoeira é um caminho espiritual. Mas a gente precisa, inclusive, tomando por essa base, a gente tem que perguntar, né, ao outro e também se perguntar: que mensagem poderosa você leva para o mundo com a capoeira para as pessoas? A gente só precisa responder. Qual é a sua mensagem poderosa que você leva para as pessoas e para o mundo com a sua capoeira? Né? Então, a gente precisa... não se trata somente de direitos formais. Se trata de direitos compartilhados, que muitas vezes eles são formais. Outras questões não são tão formais. Mas, por exemplo, aí a gente lembra muito a trajetória de Martin Luther King, né? de Rosa Parks, que é justamente como ele colocava, né? É possível sermos corajosos. É possível. É possível. Por isso que não podemos recuar. A gente recua quando a gente precisa reorganizar e aprender novamente. Por isso ela é um caminho espiritual, porque é um caminho de ida e reflexo, muitas vezes, o que a gente precisa reorganizar. Como eu estava dizendo logo no início. Muitas vezes você tem que dar o peixe e parar com essa questão. Assim, não, eu vou fazer o outro, vou ensinar o outro a pescar, para que ele colha, né, a questão do peixe, para não dar o peixe. Mas muitas vezes é preciso também aprender a pescar. Não, com certeza absoluta. E na própria Bíblia fala, né? Eu não vos dei espírito de covardia. Eu não vos dei espírito de covardia. Se não tem espírito de covardia, é espírito de luta, né? Então, veja, eu sempre questiono as pessoas. Pega a tua energia hoje, se concentra. O que você está fazendo hoje? É exatamente essa sua provocação aí, né? O que você está fazendo pela capoeira? Imagina hoje... Que mensagem poderosa você leva. Exatamente. Imagina hoje você com 10 vezes mais potência, 10 vezes mais força, 10 vezes mais criatividade. Imagina o que você pode fazer pela capoeira. Imaginou?
Imaginou, né? Então, se você imaginou que pode fazer muito mais coisa pela capoeira, é porque hoje você está distante dela. Você não está fazendo. Você não está conectado. Entendeu? Então, isso é um momento de levar a mensagem poderosa. Ser poderoso todo o tempo. Porque ela empodera. Ela te dá forças, inspirações, te dá 1000 ferramentas e você vai para o arado com a faquinha. Você não leva a ferramenta específica para trabalhar de verdade. Então, você volta com uma colheita inferior, que não satisfaz a fome do homem, como dizia Khalil Gibran, né? Uma meia-verdade só satisfaz meia fome. A verdade plena, sim. O que é a verdade plena? A sua verdade. A verdade sobre você. Essa é a grande verdade. O Duga está perguntando cadê o Fly? Foi para Natal já, né? Eita, mestre, eu acho que, olha, essa altura o mestre Fly já deve estar na casa do mestre Júnior Orca. Ele foi para Natal, ele deu uma passadinha aqui em casa ontem, hoje já saiu cedo, praticamente na hora do almoço, e que o mestre, contra-mestre Fly tá de férias, né? Mas ele deve estar, nesse momento, na casa do mestre Júnior Orca. Pelo menos ele seguiu para Natal. Maravilha. Ô, minha querida, você como uma capoeirista que viveu na roda e com essa acessibilidade que você tem, você encontrou um estímulo poético com a musicalidade? Algum canal? Alguma ponte? Estímulo. Eu vou dizer ao senhor que a ação ancestral, ética, coerente, a ação ancestral de muitos mestres e muitas mestras é uma verdadeira inspiração poética. As pessoas são inspirações poéticas. Tudo a gente pode transformar em poesia. Então, uma música é uma poesia cantada, é um poema cantado. Um jogo rende poesia. Um olhar lhe convida para a poesia. Uma saída já é a poesia. A sua tentativa já é um acerto da primeira poesia. Quando você se desnivela, se joga e o corpo revela, você já trouxe tudo da sua vida em poesia. Se o capoeira chega, esbraveja, descoberta ou não, através da sua alma, ele anuncia que seu corpo revela que a capoeira, muitas vezes, denuncia o que precisa ser colocado em poesia. Se a música, muitas vezes, fala ao coração, eu anseio dizer, arriscar talvez, que ela é muito mais que uma canção. Lamento, muitas ocasiões, lamentos para libertar prisões, para lhe chamar, invocar, trazer, descortinar, navalhar, mas que a voz esteja lá em ação. Ancestralidade tem muito a nos ensinar, inclusive através dessa live, que a gente pode, inclusive, trocar. Quando a gente revela que a gente está em condição de aprender, eu diria, estamos começando a engatinhar. E quando a gente engatinha, a gente tem tato, a gente se permite tocar. Se eu olho, por exemplo, eu estou longe do mestre Adelmo, mas se eu olho para ele do outro lado da tela, eu vou dizer que a camisa azul é uma poesia. É uma poesia conduzida pelo que eu preciso falar. Se alguém coloca uma mensagem no chat, está convidando para uma poesia trocar. Mas a capoeira, entre todas as falas, todas as cantigas, todos os versos, nunca fará de nós seres humanos frágeis. Mas em reverso, muitas vezes, para entender quão fortaleza ela se constrói. Quando você se entrega e ela lhe coloca numa condição assim, muitas vezes observador. Observador, cada ser que precisa voar assim como um condor, mas que aproveite. Da capoeira, eu não vivo mais sem. Na capoeira, eu consigo permanecer. E se alguém disser, mestre Adelmo, a mim, que eu nem sou tão frágil e nem sou tão forte, eu convido a dividir, que possamos juntos e juntas aparecer. Fragilidade é para quem se percebe. Fragilidade na capoeira é coragem. Coragem de quem não se deixa levar.
Coragem que numa pandemia está fazendo mundos e fundos para, inclusive, se segurar. Coragem para todas as portas que já estão fechadas. E a gente continua resistindo, porque a gente sabe exatamente qual é o nosso lugar. Nessa pandemia, a capoeira desdobrou todas as formas de poesia. E os capoeiras continuam lá. Meu salve, muito obrigada a todos aqueles que se percebem e que possam e que podem nos ensinar. Essa capoeira é a minha poesia. A sua fé na humanidade é um sacerdócio absurdo, entendeu? Há quem diga que eu não tenho fé na humanidade, não, viu, mestre? Há quem diga o contrário. Eu gosto que só dessas provocações, de que o povo acha que eu sei. Ou suas asas de anjos adejam para o céu, né? Pode ser. Tá É aquele direito, né? deslocando. Você se permite, você dá o direito das pessoas pensar o que quiser, né? Cabe a você claro. dizer se você acha que a pessoa está certa ou não. Nós continuamos a voar. Que maravilha. Somente maravilha. isso. Mas esse é o poema. Eu tive a honra de andar nas ruas de Recife Antigo, andar ali no Capibaribe, ir lá na praça, ver roda na Praça do Diário. E a sua descrição, que não é específica do Recife, mas me trouxe muitas memórias daquele momento. Tem 30 anos que eu não vou lá. Eu não passeio, né, nessas ruas, entendeu? Onde eu tive que sair correndo de roda de capoeira, tive que brigar em roda de capoeira. Eu tive harmonização também, tive muitos amigos na roda de capoeira de Recife. E trouxe muita coisa interessante, porque é reveladora, né? A sua poesia, ela é natural que você veja na minha camisa azul e no corpo da esquiva o poema, porque você é imantada, né? Você é preenchida com essa sensibilidade única. Porque alguns me dizem que sou poeta. Eu falo, eu não sou poeta, Todos eu não sou somos. filósofo. Eu sei, mas dentro de uma escala de competência, eu me classifico como um pensador de capoeira. Eu escrevi filosofia, eu escrevi poesia, mas eu me considero um pensador. Poeta é você. Poeta é um... Você conheceu o Onça Tigre? Você conheceu o Mestre Onça Tigre? Se não me falha a memória, eu conheci num dos eventos do Mascatu. Perfeito. Se você tivesse conhecido ele com mais intimidade, seria um momento maravilhoso, porque ele era como você. Ele parava assim no meio da rua, assim, eu precisava declamar poesias na casa dele, tinha almoçar com ele, e poesia, a gente ficava assim, até sem fôlego. Aí quando me pede para eu declamar um poema meu, eu não faço isso sem ler. Entende? Por isso que eu sou um pensador. Eu penso os processos da capoeira da mente humana e da alma humana. Mas ser poeta tá no andar de cima. Meus parabéns. Meus parabéns. Quanto à capoeira, nós sabemos que também teve muita coisa ruim que aconteceu. E não vamos também levantar muita coisa ruim, né? Tá tão agradável o ambiente. Mas são as realidades que nós estamos vivendo, né? Eu tive em Recife, lá na Praça do Diário, por exemplo, que eu não entrei. Não dava. Não dava. Nem eu. Não rola. Eu conheci um pessoal que estava lá até de Brasília e chegamos na roda lá, cara, não rola, não tinha jeito. Tava lá quem que fazia boxe todo duro, né? Todo duro, tinha mestre Teté, né? Mestre Mulatinho, tinha uma mestre de potência. Não tinha papo para visitante, entendeu? Eu era 30 anos atrás, eu estava bem mais imaturo, né? Talvez se fosse hoje, eu passaria direto, não parava na roda. Okay? E é uma capoeira que me assustou, não por violência, porque capoeira pela contundência, sabe? Eu tive na Bahia várias vezes, a roda boa, plástica, mas ali eu vi uma roda assim, tanta luta, me lembrou do Nascimento Grande, eu nem conheci ele, eu mal sei das histórias dele, né? Mas tanta força assim, depois eu fui em outros locais e o capoeirista pernambucano com um poder de capoeira muito irrigado. E o engraçado, né? Muitos poetas, muitos artistas corporais, artistas de palco. Como é que o povo pernambucano tem essa mola no pé, tem essa ave no peito e essa mente assim que
transcende qualquer possibilidade de a gente ver só o que é visível, passa por cima daquilo. Tem alguma coisa, alguma origem? Por que vocês são assim, diferenciados? São ETs? Vêm da nave espacial? Explica. Explica você. Se você te explicar, eu já sei tudo. Não, na verdade, eu defendo que temos lugares de valentia simultâneas, né? Então, por exemplo, o que é natural para Pernambuco, para Recife, às vezes pode causar um estranhamento em quem vem de fora. E assim o contrário de outros locais. O que pode ser natural quando a gente vai para outro local, quando a gente vai de fora, por exemplo, eu já cheguei em locais que eu disse, nossa, gente, não tem como a gente entrar numa roda dessa, que não era Pernambuco, né? Então, eram vários lugares do Brasil inteiro. Então, são valentias simultâneas. Então, a gente diz aqui, não, a terra do frevo, né? A terra dos faquistas, mas outras terras também eram de faquistas, de valentes, né? De punhais, de navalhas. Então, às vezes, até a própria condição que a pessoa se encontrava, né? Porque o que é que era necessário? É como a gente traz essa reflexão, inclusive, com o queridíssimo mestre esquisito, a qual devo dinheiro, saúde, obrigação e pedidos eternos de bênção. Então, como a gente estava conversando, né? Será que se você não tivesse sua identidade negada, você não agiria da mesma forma? Né? Então, é entre tempos e histórias. Quais são as histórias que cercavam essas pessoas? Né? A gente teve, o senhor falou da questão da roda da pracinha do diário, né? A gente tiveram os movimentos também com rodas e capoeira no Morro da Conceição, o bairro de Casa Amarela, o próprio Recife Antigo, né? Da Praça do Diário, o Recife Antigo dentro da própria história que cercava a questão do Marco Zero. Né, e a Praça do Arsenal, que historicamente a Praça do Arsenal tinha muitos embates. Mas, e outros lugares, o que a gente precisa é se localizar quais foram os lugares que resistiram e trouxeram memórias. Então, a gente tem Pernambuco, a gente tem vários lugares desse país maravilhoso. Então, eram rodas que é como a gente vai de um grupo para outro, pegar uma aula ou participar de uma roda, por exemplo. Você treina de um jeito, né? Você tem uma determinada didática interna. Quando você chega no outro treinamento, você já começa a ter o confronto. Na maturidade, você começa a comparar. Poxa, isso aqui dá para mim fazer, isso aqui não dá, isso aqui eu já fazia. Né? Então, justamente, é a adequação. Mas eu acredito que se todo mundo colocasse todos numa mesma roda, acho que ia dar super certo. Era uma questão de adaptação. Todas as capoeiras são certas. Hoje em dia, eu nem posso falar tantas. Mas eram grandes. Eram não, né? Os que permaneceram os que partiram para outro plano continuam com suas memórias vivas, né? E os que estão ainda neste plano, com memórias vivas e corpóreas, eles colocam, né? Como era importante, né? Esse diálogo diferenciado. Enfim, muito a aprender. A poesia. Sim, que bom. A poesia, quem você mais se identificou na poesia? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Livro do Desassossego. Maravilha. O último que eu li foi o livro do Desassossego, né? É fantástico. Mas esquisito é da capoeira. Conhece? O Profeta. Tá, é porque é o Profeta, se eu ler agora, porque estava invertido. E tem um que depois eu quero que você fale das suas referências, né? Eu quero aqui me exibir, né? Quando eu era criança, em Brasília, a minha mãe fazia o quê? Todo dia, não sei, até hoje não sei por que fazer aquilo, gente, que lá em Brasília o pôr do sol é maravilhoso, né? Aquele sol vermelho gigantesco assim, quem está aí de Brasília sabe que é lindo. Não sei como é que é hoje, mas parava com o sol vermelho assim, ela botava eu e meu irmão, mais novo que eu, numa cadeira, botava na varanda de casa, que não tinha varanda, era calçada, aquela casa, abria a porta já era calçada, né? Eu estava ali, ela passava óleo de cozinha, bem fraquinho assim, para esfriar a pele, ficar ali vendo aquele pôr do sol, e na rádio
tinha um programa Ao Cair da Tarde. E o locutor, aquela voz bem grave, eu lembro muito claramente, maravilhosa a voz do cara, falava o seguinte: poemas de J.G. de Araújo Jorge. Ele começava a declamar. Olha como eu viajava naquilo. E 40 anos depois, quase, eu estava já em São Paulo, fiquei louco com esse livro, veio a lembrança. Achei um sebo, comprei todos dele. Todos de J.G. de Araújo Jorge. Foi assim um alimento para minha alma. Quais são suas referências? O que te alimentou? O que me alimentou na poesia foi Fernando Pessoa. Ele é maravilhoso. Muito, mas eu vou trazer o que Dário está colocando aí, né? Não tem como deixar de ler o que Dário colocou. Alceu Valença, Ariano Suassuna, que é um dramaturgo, né? Na verdade. Mas, Dário, obrigada, viu? Pela contribuição. Entre tantos outros poetas, mas o poeta de rua, os cenários da cidade, as urbes erguidas, já eram inspirações. Eu tive grandes professores. Sim. Não estou mais entre nós, né? Mas inspirações como eu gosto muito de Fernando porque era um Belchior é assim, uma inspiração. Sim. E a gente foi convidado, né, muitas vezes a ter o confronto de almas através de William Shakespeare, né, e sobre as bombas que não se revelam, porque elas batem em segredo, sobre as almas que não trocam, mas elas não vivem com medo, sobre os cenários que se apresentam e a voz que não se cala, sobre cada memória que fala, eu não morro em segredo. Então, gosto muito das obras cruzadas dos grandes poetas e gosto do repentista, eu gosto do cordelista, todos eles, todas as pessoas da cultura popular. E eu vou lhe dizer com toda a franqueza, a poesia está em todos nós, todas nós. Então, somos todos inspiração. E é como eu disse, até quando a gente tem um embate, uma discordância, até isso vira poesia, né? Que seja peleja, que a gente confronta. Mas eu peço licença para trazer, se eu falo um poema, eu trago para o senhor, peço licença mais uma vez, né? Para quem estava à escuta. O primeiro poema que eu fiz. Aí eu não tenho de cor. Porque o outro, alguém perguntou aí no chat que eu não consigo ler tudo. Gente, eu sou ceguinha, não consigo enxergar direito, né? Eu enxergo e espremo os olhos. Mas os poemas todos, né, são de improviso. Que alguém perguntou aí, são de improviso. Poema se sente, se extrai, se joga. Quando a gente está na inspiração para escrever, a gente registra. Mas aí eu vou trazer o primeiro poema que eu registrei, né? Registrei na escrita. Porque o senhor trouxe poesia, que possamos navegar de forma que os pássaros acalentam. Esse o senhor já conhece, né? Da outra live. O senhor não pode, né, dizer que não conhece. Riachos e rios, senhas e formas. Eis como te vejo, sagaz e carente. Sigo um rastro por ti deixado, abandonado, à espera de cinzas, posto em um coração teclado. Transmudo meus olhos entre lágrimas e riachos, rios no seio de outrem. Alarido aprendiz, engatinha em corrente, chora, coração poeta, para quem teu amor deságue as mais belas palavras, e que estas sejam enviadas ao oco dos finos ganchos. Humilhar-se é o pecado do poeta, que soluça e reza nas linhas de qualquer outro coração. Esse foi o meu primeiro poema. Todos os outros depois foram todos com capoeira, gente. Foi o único que ficou sem ser da capoeira. Não consegui ficar. Sério. Eu não consegui todos os outros. Capoeira. Não, e outros eu não uso a palavra capoeira, mas foram compostos no momento da capoeira, ou pensando na capoeira. Exatamente. A capoeira é um grande inspiradora, né? Ela tem tantas potencialidades, tantas forças que tem dentro dela. E é como a gente voltando, não tem jeito de voltar outra vez. Como é que a pessoa não consegue tirar dela
o melhor. Mas, minha querida, voltando para a parte, vamos aterrissar um pouquinho para a terra, vamos assentar aqui. Pra ter certeza. Última, eu vou me exibir aqui, Fernando Pessoa, né? A criança que fui, deixei de ser quando vim a ser quem sou. Hoje, vendo que sou, não é nada, procura a criança aonde ficou. Fernando Pessoa, adoro esse poeminha dele. É curtinho, mas decorei, hein? Decorei. Faz há muitos anos já. É um bom Eu exercício. é alguns poemas que ficam para a vida inteira, né? O soneto da fidelidade, e essa coisa assim vão ficando, mas é um contexto muito mais íntimo, né? Que é um momento específico da nossa vida. Mas a capoeira como um todo, o cenário da capoeira que tem nos apresentado, né? Essa luta, eu concordo muito com o mestre Angoleiro. A capoeira é o primeiro partido, é o partido que, não político, social, que lutou contra o sistema opressor e que ela foi perseguida e hoje já foi dividida, né, subtraída, cada um ao seu próprio canto para poder amadurecer. Eu considero esse processo que a capoeira sofreu dos anos 70, finalzinho 80 e 90, com muita força, onde os grupos se separaram, células sem ter interligação com as outras, mas eu achei que foi benéfico, porque houve a maturidade das mentalidades. Houve conflito? Teve muito conflito. E é natural que haja Conflito é conflito. necessário. Só que houve muita coisa assim exacerbada. Eu vi coisas assim que... E tenho filmagem de coisas que eu não falo e que eu não publico, porque não ia fazer nenhum bom serviço para capoeira. Mas amadureceu muita gente. Quem? Não os mestres em si. Os alunos desses mestres. E foram eles que começaram até voltar a se conectar. E os mestres se sentiram obrigados a estar próximos dos outros, porque os alunos amadureceram, entendeu? E no âmbito geral, assim, o seu coração frívolo de poesia, de perspectiva, como é que vê o cenário da capoeira? Da forma que você acha que vê. Eu vejo como uma eterna possibilidade de construção e caminhada. O cenário da capoeira é assim, tudo da trajetória, né? Quando a gente volta lá para ter uma referência, tudo na trajetória tem as molas, tem os acertos, os erros, que a gente precisa só dissociar, né? Algumas vezes os erros são elementos construtores, né? Pedagogicamente falando. Sim. Mas eu vejo como possibilidades de ressignificação, de construção. Como eu digo, né? Lá no trabalho. A gente se queixa, reclama e tudo. E aponta que o outro está com uma prática melhor. Mas o jardim do outro sempre será mais bonito. Até você habitar o jardim. E conhecer da necessidade que se tem de regar, de se fazer raiz, de que as plantas daquele jardim às vezes precisam de um trato, outras precisam ser podadas. Na verdade, podada não, né? Porque podar potencializa. Algumas precisam ser abortadas. Então, e é como uma grande roseira. Pronto. Quando você poda, ela precisa se reorganizar para crescer de outra forma. Então, o cenário da capoeira é isso. Né? A capoeira ela está lá no seu sentido muito específico de alma, mas a gente precisa se reorganizar algumas vezes ou continuar caminhando também em paralelo, se organizando, né? Deixando de migrar para o estabelecimento de alvos. Vamos continuar aprendendo, crescendo e caminhando. Não vamos criar alvos. Criar alvos para grandes capatazes. Oportunizar a liberdade, dia né? foram oprimidos e se sentiram muito confortáveis sendo opressores. Exatamente. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas não conseguem se libertar, e quando eu falo de terceiro, eu vejo uma dormir que está lá. Eu me relaciono com aquela energia. E ser um alvo, a flecha que vai, ela volta para mim também. Então, acho que eu aprendi, eu estou vivendo nesse mundo da capoeira de briga, de discussão, de bate-boca. Eu fui obrigado porque eu era novo e estava naquela coisa louca lá, entendeu? Mas, graças a Deus, rapidamente, eu optei pelo silêncio.
eu optei pelo silêncio. A pessoa que queria me bater, que falava mal de mim, eu perdoava no meu coração, entendeu? Porque não queria ter amarras. Quando você perdoa, não é para a pessoa, é para você. É para você se libertar. E eu E consegui, para não adoecer. não adoecer. E eu consegui fazer uma coisa que nunca falei para ninguém, eu vou te falar agora, já que você, esse estímulo humano, esse vulcão ambulante, para a gente se abrir, teve uma pessoa que me trouxe muito, fez muito mal para mim, em todos os sentidos. Em Brasília, capoeirista. E eu fui embora de Brasília em 90, quando eu voltei 5 anos depois, foi a casa da minha mãe, e fui na casa dele. Fui lá. Fui, cheguei lá, se assustou, né? Hoje ele está bem de vida, graças a Deus, mas na época ele estava muito precário. Nem móvel ele tinha. Hoje ele está bem, graças a Deus. E quando ele me viu, começou a chorar. Pô, cara, você está aqui, você me vê. Mas ele nunca soube que eu sabia. Se sabia, era intuição. Eu decidi fazer silêncio, entendeu? Fui lá, abracei ele, chorou, conversamos lá. Depois nunca mais o vi. Eu vejo na internet, só como é que vai, bacana, mas eu lavei minha alma, lavei meu coração. Eu não queria carregar. Era o único mal que eu tinha em Brasília ainda de mágoa, que eu precisava me curar. E essa cura me deu muita liberdade. Eu consegui voltar para São Paulo pleno e conquistar as coisas que eu perdi em Brasília, reconstruir minha vida. Não minha vida externa, minha composição como ser humano. E conectar melhor com as pessoas, entendeu? Eu acho que isso me fez um pouquinho melhor, porque eu consegui abrir mão. Não me importa, eu não quero. Quando eu ver algum amigo meu assim, começa a falar, e tem muitos amigos, né? Puxa vida, não vai. Eu contei amizade com alguns, né? Poxa, não é assim, você pode beneficiar, mas eu não quero beneficiar. Você pode beneficiar, você pode ajudar o ser humano, porque você é ser humano. A sua mente é igual a dele, você consegue. Ele tem humanidade, ele tem alma, ele tem dores também que você não compreende. Então a capoeira tem para curar, e você foi muito feliz em falar isso, né? Restabelecer, sarar, ela é a cura. Isso é extraordinário, isso é um diagnóstico maravilhoso. Tem que haver uma clínica espiritual para sarar os capoeiristas. Mônica, a salvadora. Que é isso, eu posso ser o espinho, né? Dependendo de quem vê. Contraditória, Mas, né? Porém, contraditória. mas a gente é necessário assim a gente problematizar, né? Porque o perdão ele é necessário para quem precisa perdoar, né? Sim. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para aceitar, né? Elas talvez não queiram aceitar o pedido de perdão. E muitas vezes a gente também não quer pedir, né? Mas eu estava certo ou certa, né? Mas tem pessoas que escolheram não perdoar. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas o que a gente tem que trilhar é que você precisa continuar. Então, as pessoas vão falar de você, do mestre, de Mônica, de qualquer outra pessoa. Vão falar sempre. É fato, né? Estamos lidando com seres humanos, né? As pessoas vão falar sempre. Agora, cabe a você, a cada um de nós, educar os ouvidos, né? Para o que a gente precisa e que a gente quer escutar. Exatamente. Porque o mal, muitas vezes, ele se instala porque os dois lados não são ouvidos. Exato. Então, ele acaba se instalando. E outras vezes também a gente precisa caminhar na capoeira até numa condição que a gente precisa mudar de lugar. Sim. Não, agora chegou uma hora de mudar de lugar, né? Para oxigenar. Exatamente. Mas no final das contas, porque assim, é aquela história, né? O que agrega ao seu sorriso ou à sua lágrima é a sua solução. Sim. A verdade do outro nunca será a sua verdade, e a sua verdade nunca será a verdade do outro. Então, as pessoas estão se incomodando, né? Para que você instituir alvos? Então, ganhe seu tempo fazendo outra coisa, né? Que não seja mirar. Tem que mirar, né? Tu tem que justificar. Não, é um dia de cada vez, né? Você trazer um dia de cada vez. Quando a gente vai coletando, por exemplo, as memórias, as falas, os registros dos velhos mestres, como, por exemplo, Dário está colocando aí, né? O mestre João Grande, né? O mestre Moraes e tudo, quando eles colocam, a gente vai aprendendo pela sabedoria, pô, será que vale a pena, né? Você ficar com aquela coisa
a gente sabe que não vale a pena, Não. né? Mas até onde você está preparado? Para onde vai o seu berimbau? Para onde vai seu canto? A gente precisa nascer da superação. A superação da contribuição, porque somos sujeitos sociais populares. É fato. Sim. Uma pessoa colocou assim, Mônica, para você é muito fácil falar. Eu disse, árvore que se destaca leva pedrada. Eu disse, olha, pedrada você vai levar, você vai dar ou vai levar, sendo árvore ou não. Né? Você pode ser um pedaço de tijolo destruído, você vai levar uma pedrada algum dia. Mas o que é que você tem que fazer, né? Como eu disse, respondi esses dias. Faça uma carta para o mar. Jogue lá na imensidão, meu filho. Vá jogar na imensidão. Né? E você vai começar a aprender a navegar. Porque pela sua carta jogada no mar, você vai ver quão imensidão está naquele lugar. E se disser a você que seu alvo você não precisa mais mirar, sinto muito. Seu berimbau já está com outro cantar. Se alguém se apresentar discutindo, não como organismo vivo, e que lhe desafie para um eterno lutar, dê a mão e continue com seu caminhar. Vamos ver quem primeiro chegará. Não como vitória. Não temos canto de vitória aguerrida, erguida. Mas nós temos pela vida um desejo de caminhar. E se a capoeira se apresentou muitas vezes como solução à vida sofrida, a ela nós devemos uma descoberta reconhecida, que nós continuamos lá, aprendendo, rendendo, navegando e se jogando no mar. Que venham as canções e os poemas. Estamos aqui, estaremos lá. Salve a capoeira. Salve! Salve essa bosa, salve! Eita, vai acompanhar a live dele. Já tô, o mestre esquisito já me mandou. A gente vai pegar. Minha querida, teve um antigo monge que chamou Deus. Deus, ele, o que foi, meu filho? E foi lá ver o cara, né? O que você quer? Eu quero que você atenda um pedido meu. Qual, meu filho? Eu quero que você me livre da língua dos fofoqueiros e caluniadores. Aí Deus olhou pra ele assim, começou a rir, que dava gargalhada, rolava no chão e ria. E o monge ficou indignado, né? Porra, desprezo. É que Deus fez isso comigo. Deus, por que você tá rindo de mim? Aí Deus olhou pra ele assim, sério, né? Meu filho, quer ser melhor do que eu? Falou mal até de mim, pô. Não é de você. Verdade. É verdade. E essas contradições vão ter a vida inteira, porque as pessoas. Eu sempre falo, pessoal, experimenta estar numa roda com amigos ou com família, pega na mão de uma pessoa, no braço. O que você vai sentir? Você vai sentir sua mão imposta em cima de um braço. O que essa pessoa vai sentir? A sua mão, o braço dela sendo pego por sua mão. É isso que ela sente. E sente o sentimento do outro? Não. É seu. O sentimento é só seu, não é dele. É uma mão que pega e eu sinto, é um braço que é pegado e eu sinto. São distintos, é seu, é pessoal. Então você não consegue. Ah, eu sei que você está sentindo. Não tá, você não sabe o que está sentindo. Você pode ter vivido a mesma experiência. Mas o sentimento é meu, a experiência é minha. É exclusiva. É muito particular. Eu sou único, eu sou exclusivo. Eu sou um universo ambulante. Cada ser humano é um grande universo ambulante, com sentimentos, perspectivas, dores, alegrias, com tudo isso aí. E você não consegue, você consegue ter uma pessoa, ou duas ou três no máximo, que consegue confraternizar com ela. Não o sentimento, mas as circunstâncias. Para o quê? Para o bem comum. Uma esposa, um amigo, sei lá. Agora, estou com minha esposa há 15 anos. Ela não faz ideia do que eu sinto. Eu não faço ideia qual ela sente. Ela vai contar minha suada. Eu não faço a mínima ideia. Não consigo conceber isso aí, entendeu? Então, essas coisas, não, você devia melhorar. Não. Eu devia melhorar como ser humano para entender a sua limitação ou a sua capacidade de compreender o mundo para eu aprender com você. E a capoeira, fala isso todo dia, né? Falei isso todo dia, falei isso todo dia, falei isso todo dia. Todo o tempo ensinando para a gente, ainda mais quem teve a oportunidade de andar com grandes mestres de capoeira, né? Tá aí, sortendo informação e conhecimento, né, em nossas vidas, que resultou hoje, né? Perfeito? Minha querida, dá uma palhinha pra gente.
Mais uma, até parece que você não falou nada hoje, né? Essa live ia ser Não, só você falando aqui. que é isso, minha gente. O que a gente precisa, né, muitas vezes, é trazer no cenário a experiência de quem esteve lá, né, para a gente até confrontar com nós mesmos, né? Errar sempre erraremos, mas também sempre acertaremos. Sim. Sempre falarão, mas cabe a você se colocar na condição de ser alvo ou não. Ficamos tristes, às vezes ficamos alegres, mas com que condição? E por isso vem um poema sobre valentia e mestria, numa eterna condição. Na força ancestral, são tantos enfrentamentos, de cantigas e tormentas, cada uma com seus alentos. Alguns mestres nos ensinam por histórias bem traçadas, identidade com legado e referências dedicadas. Na desordem e construção, foram valentes e guerreiros. Mestras que fizeram histórias também, como valentes e desordeiros. Assinaram minha liberdade e não foram tão somente desordeiras e desordeiros. De valia imensurável, sigo firme e resistente. Se me faltar a inspiração, que a oralidade me sustente. Nos encontros com a história, memorando se ergueram. Rendidos em liberdade, muitas memórias não morreram. Esse é um poema, né? E aí peço licença para... Ele é um trecho, porque ele é enorme, mas eu peço licença para trazer outro. E aí eu trago... Você não é uma mulher de poemas curtos, não, né? Gosto de escrever pouco, não. É brincadeira. Não, eu gosto de escrever, né? Porque a escrita, muitas pessoas têm as suas formas de libertação. Sim. Eu admiro demais quem se liberta pelo canto. Admiro demais quem se liberta pelo ensinamento. Admiro demais quem se liberta porque forma uma roda, porque escreve ou porque joga. Cada um tem sua forma de libertação, que é uma revolução. Sim. Então, para isso nasce a capoeira em cada coração. Quantas vezes anunciei meu canto para acalentar as linhas de um outro coração. E em cada verso ou música traduzir meu pranto. Quando anunciei que meu amor pela capoeira vai muito mais além do que um comentário, uma péssima escuta ou um julgamento velado. Em versos chuvosos, na capoeira, minha primavera nunca terá definição. Meu coração poeta não conhece outra forma de viver em amada capoeira. Meus vértices poetizam as entranhas de toda a ancestralidade que se ergueu para me libertar, soluçando poesias e manhas nas cores da minha capoeira. Alarido aprendiz, quem é você que me ensinou o que se diz pelo canto de uma eterna matriz? No meu colo, trago acalento, vencendo todas as batalhas, aquelas que foram jogadas ao vento. Regressei sem medo, e a ti confessei meu riso, não mais em segredo, mas em música convertida por um berimbau, destemido e valente, que em todos os encantos de cada letra se debruçou no meu coração escarlate, para que eu anunciasse quão grande é o meu amor. A capoeira definitivamente me libertou. Mônica Beltrão.
Extraordinária, extraordinária. Não é tudo que você é o que você é, querida. Satisfação, muito bom, maravilhoso. O poema realmente é uma revolução mesmo. Ele faz a alma deixar de ser pequena, né? O coração se abrir. Te agradeço muito, fantástico, extraordinário. Minha querida, preciso fazer 4 perguntas para você, para depois fazer minhas considerações e você encerrar a live, porque ela é sua. Que é Minha querida, isso, gente? ela é sua. Ela te pertence. Minha querida Mônica Beltrão, o que é a capoeira? Se quiser poetizar, fica à vontade. Não se acanhe. O que é a capoeira, meu amor? Nossa, o que é a capoeira? Ela é um rasgo. A capoeira é minha lágrima, é meu sorriso, é minha moradia revelada. A capoeira não é aquilo que dizem, que Mônica é sensível, aparentemente desmembrada. A capoeira é onde pulsam todas as minhas bombas, não em segredo, como diriam os poetas, nem em formas veladas, mas em silêncios anunciados pelo grito. A capoeira é meu rebento, às vezes minha dor, às vezes meu desalento, mas tudo passa, porque ela é insurgente pela voz de quem esteve lá. A capoeira é meu escudo, um escudo erguido, em nome de todos os ataques vencidos, e que eu agradeço porque se ergueram lá do lado de lá. A capoeira é como uma mulher sem flechas, que às vezes são alvos precisos, mas tem leves pisaduras em laços sem envergaduras. A capoeira é um selo de marcas que não ganham sentidos se estiverem sós. A capoeira me impulsiona e é uma força combativa. A capoeira somos nós. A capoeira é a vida. A capoeira é a licença, a entrada, a rebeldia e a saída. A capoeira é uma dobra de espadas, de navalhas, de gritos e lágrimas. A capoeira é cada sorriso umedecido. Se ela é caminho sem volta, não. Ela é o meu apreço. É a minha voz, mesmo quando desmereço, mas que me eleva em lutas, em algumas ocasiões com almas partidas. Mas eu confesso que pela capoeira eu sou chegada provida. Pela capoeira eu sou acolhida, porque ela é composição, é um risco, é um medo, é uma coragem, é um poema sem nome e sem medida. A capoeira é o que eu levo das flores, às vezes com perfumes desconhecidos, com o outono invertido. Mas quando eu penso a capoeira, tudo me forra sentido. E quando o vento, pelas rodas, pelo birimbau, sussurra em assobio, eu percebo que a escrita da capoeira vence o meu frio. Essa é a capoeira para mim. O seu poema é um desfibrilador. Se o cara estiver morrendo, Eita, gota! se você entrar na hora do Covid poetizando, salva todo mundo, é pulmão e coração, é tudo Ai, salvo. gente, tomara, como eu queria salvar as pessoas pela poesia. Minha querida, eu vou fazer uma pergunta que não tem nenhuma necessidade. O formalismo, vou perguntar. Tem, toda pergunta tem necessidade. É que você já se revelou tanto, você já transbordou. Nada, eu estou aprendendo, mestre, agora. Comecei a engatinhar agora. Não, você é uma alma privilegiada, você é um caminho, você é uma estrada que a gente deve andar. Minha querida, lá dentro de você, o seu íntimo, quem mora lá? Quem é Mônica Beltrão? Eita, gota.
Você revelou Mônica todo Beltrão. mundo, se revele. Mônica Beltrão, eu acho que não sei se eu tenho definição. Seria eu? Quem sou eu? Não sei. Eu vou dizer que eu sigo na estrada. Eu desago sobre mim, sobre o outro, mas eu tenho que ter a certeza que eu estou lá. Mônica Beltrão, eu vou tirar o Beltrão, é uma pessoa que está aprendendo, que navega insistentemente até onde puder. Às vezes sou destemperada e sem medida, às vezes louca da vida. Mas entre versos eu lhe falo, mestre. Eu sou poeta, às vezes cansada, mas realizada. Se não for para tomar da minha vida, mire nas veias. Eu sou a fuga que muitas vezes para no cais. De mim, às vezes eu extraio um porto vazio, mas eu olho para o alto e reconheço que sou porto navio. Eu sou raiz, eu sou árvores, eu sou o voo de um condor, quando eu não estou com dor, quando eu estou em alegria. Eu sou linhas, muitas vezes de amor, outras de decepção. Eu sou música, quem sabe, às vezes em poesia. Mas o que eu trago como Mônica é uma aprendiz com muitas perguntas que precisa adormecer insistentemente em muitas respostas que eu ainda não tive. De cada janela eu faço minha porta. De cada desengano eu alimento uma resposta. Se eu mudo de lago, eu me afogo no mar, para que não me venham fazer naufragar. Às vezes eu me vejo fora do peito, porque às vezes eu também sou caminhar. Meu caminho todo mora com sentido, para que alguma lágrima eu possa enxugar. Eu sou poeta, confesso, mas eu anseio dizer que na capoeira, Mônica é uma pessoa com identidade e que precisa ganhar lugar. Se alguém diz que eu não tenho meu lugar, às vezes eu preciso dizer que eu posso até desenganar, ou posso decepcionar. Mas eu sou insurgente, porque eu quero ficar em qualquer lugar. Que eu tenha voz, que eu compartilhe, que outras pessoas precisem entender que crescemos juntos. Por uma voz, por uma demonstração, por uma palavra, por um verbo, por um substantivo, por pronomes, por forças combativas, mas que impulsionam cada verso e cada trilhar. Essa é Mônica Beltrão. Fernando Pessoa até no seu lado, batendo palma. Eita! Assim eu fico tímida. Nossa, o mestre Fernando Pessoa. Ele estava sussurrando aí no seu ouvido. Minha querida, Mônica Beltrão, deixa eu pegar aqui um oxigênio primeiro, peraí. Senão... O que você espera da capoeira? Sangue à porta. Sangue. Sangue à porta. Porque o sangue, ele percorre, levando nutrientes para o resto do corpo. Eu espero que a capoeira continue se erguendo por cintilantes caminhos. E lá vem a poesia de novo, mas eu não consigo desmembrar. Seja você. A capoeira é o que nos conserta, muitas vezes quando estamos com uma porta aberta, às vezes meio torta, resistente. A capoeira, ela precisa continuar como um instrumento de sobrevivência. Se eu disser, mestre, que muitas vezes eu morri
mas eu renasci por conta da capoeira para lutar. Eu percebo a capoeira como uma forma que a gente tem de esbravejar, relampejar, gritar, amar, transformar. Como eu quero que a capoeira permaneça, me dizendo sempre, de forma contínua, que o silêncio nunca será meu, nem minha ligadura. Que ela continue a me impulsionar a ser uma mulher forte, mesmo às vezes parecendo fraca, mas que eu seja um coração em cura. Que a capoeira possa fazer com que todos nós continuar fazendo. Olhe para as flores, olhe para o alto e relembre que cada estação estava lá, resistindo, vencendo e fazendo com que cada um de nós morasse em todos os vértices da capoeira, como resistência, transformação e anunciação. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Passou. Fantástica. Minha querida Mônica Beltrão, a última perguntinha. O que você pode fazer pela capoeira? Eita, Guta, essa pergunta é mais difícil. Primeiramente, eu preciso honrar a ancestralidade, né? Eu preciso honrar as perguntas e as respostas. Eu preciso fazer pela capoeira. Eu preciso tentar. Eu preciso continuar tentando fazer pela capoeira o que ela fez por mim. Através de suas permissões infinitas. Palavras nunca me faltaram para definir a capoeira. Mas ela trouxe muitas formas de amanhecer e entardecer. Então, para a capoeira, eu preciso preencher meu coração. Para levar a capoeira, sob qualquer condição, para todos os lugares, muito embora de forma transbordante ou velada, ela já se leva. Eu preciso ofertar para a capoeira uma reflexão, muitas vezes. Seguir transformando a mim, primeiramente. E, de repente, refletindo sobre quão é importante a gente refletir com a gente e com o outro. Se muitas vezes alguém acha que se canta versos para capoeira, ou que algumas pessoas acham que tudo isso é muito romântico, eu preciso fazer pela capoeira a fala. Eu preciso dizer para a capoeira que aquela resistência que se ergueu lá atrás, que está tão viva hoje, muitas vezes castra minhas palavras. Me sinto tímida. Mas quando a emoção soluça de fato, eu preciso ofertar para a capoeira a minha condição de discípula, de aprendiz. Mesmo com alguém duvidando, alguém questionando, alguém perguntando, ou alguém ainda desdizendo algo. Mas é como o exemplo que o senhor disse sobre o perdão, quando o senhor fala na casa do rapaz. Eu fiz a minha parte. Eu preciso ofertar para a capoeira a minha parte, independente de um julgamento, de uma revelação. Em almas, embalando em jardins, em heranças. Eu preciso devolver à capoeira o perfume poético que ela me traz. Jogando, escrevendo, cantando, às vezes até mal, mas fazendo. E quando a gente faz, a capoeira nos devolve. De todas as formas. Eu só não posso adormecer. Adormecer não nos cabe na capoeira. Mesmo quando a gente lute contra todo um exército. Mas a gente está lá. Vivo, como organismo vivo e resistente. Estou na capoeira. Eu sou uma capoeirista que precisa dizer à capoeira mais uma vez que eu preciso continuar com minha fidelidade, aprendendo.
Porque até hoje, desde aqueles anos atrás, a capoeira me deu muitos sentidos e me trouxe muitas situações de família, de compreensão, de quedas. Caio tantas vezes, mas me levantei. Errei tantas outras vezes, mas hoje, pelos erros, pelos acertos, pelas quedas, pelos levantes, estamos aqui, fazendo pela capoeira uma breve discussão. Eu preciso dizer à capoeira que meu berimbau nunca vai deixar de tocar. A minha voz sempre será a canção. Eu preciso olhar para frente e saber que só estou aqui é porque mestres lá atrás estiveram por mim. Mestras estiveram lá também por nós. Homens e mulheres, mulheres e homens. Todas e todos nós. Eu preciso devolver à capoeira o meu agradecimento, o meu discipulado, a minha oração. É isso que eu preciso. Uau! Minha querida Mônica, veja só, eu tenho entrevistado, não, escutado, né? Não faço entrevista. Muitas mulheres esse ano, foram mais de 40 mulheres, com tanta força, me revelaram assim, histórias assim, tão maravilhosas. E homens também, né? Que sofreram também, que tiveram alegrias. E eu vejo na sua voz a voz deles. Eu acho que você consegue trazer a nós aqui o que eles não conseguem falar. Eles tentam através do riso, através da lágrima, através de amargura também, através das alegrias que eles viveram. Mas é necessário ter uma voz que nos acalente, que nos amancie, que nos dê carinho e nos abrace. E sua voz é isso. Te garanto uma coisa. Se Mestre Pastinha te visse hoje, ele te chamaria de filha, com certeza. Parabéns, Ai, minha querida. gente, é isso, mas o senhor está me Encerra dando a live. um soco giratório. Não, vamos Encerra trazer a para a live, que ela é capoeira, o senhor está sua. me aplicando um general. Pode não. Aplicar general, não. Fica bonito, não. Essa impressão não é sua minha, não. Quem concordar aí, quem concordar, bota coraçãozinho, por favor, me ajudem. Não bota Tô não, sozinho. gente. Calma. Querida, pode encerrar a live, que ela é sua. Do jeito que Posso você quiser. encerrar com uma poesia? A ti, capoeira. Esse deleite para nós. A ti, capoeira. Minhas lutas e meus embates, meus entraves e minhas descobertas são para navegar. A capoeira eu descobri como um grande cometa. A ti, capoeira, dedico meu risco, meus encontros, meu canto, meu respirar. Entre ti passa toda forma, passa o fogo da luz e dos açuceiros, e onde eu posso lutar. A capoeira vem macia, entre velas, cais, brisas e ventos. Sem a capoeira eu sou oceano com frio. Navego em mim mesma sem sentido. Às vezes frágil, às vezes valente. Mas a capoeira, quando me abraça, me embala, me conjuga em nervo, em aço e fogo, em brasas e dormências. De forma veemente, a capoeira me apresenta partilhas. E assim como o perfume poético, eu sou tomada por uma levada circular que me invade o coração. A circularidade dos fatos, das trocas e das partilhas está de forma precisa no toque do berimbau. No momento desta live, inclusive, algumas situações
convergem para que a gente tente cabecear a emoção. A minha herança está na ancestralidade, não no que eu pense. Mas eu preciso dialogar, porque eu consigo precisar o que me sustenta. Eu não consigo alinhar o que eu posso dispor. Nem as minhas falas, às vezes, eu consigo organizar. Quando eu trato de respeitar, respirar e falar de todos os ancestrais de imenso valor. A história, muitas vezes, veio riscar numa navalha multidisciplinar. Influentes senhoras e senhores, distintos e distintas, da velha guarda, de uma nova guarda, eu sempre irei levar. Eu tenho forças pela capoeira apenas para me agachar. Quando cada mestra, cada mestre se levantar e eu puder novamente agradecer e assinar minha vida como discípula através do arcabouço de cada cantar. E assim, a live encerra com fervor no coração. Que possamos versejar palavras bonitas. Precisa não. Deixa-se levar pela capoeira, porque ela já é circular. Ela vai e volta. E não precisa de palavra bonita, não. Ela é praticamente um cordel, com vozes mais constituídas, com versos e prosas. Navalhas perfumadas ou não, mas são reunidas. Cada um tem suas definições. Se a gente precisa, vamos dizer que sim. Experimentar, discorrer, naufragar, ouvir, encontrar, dramatizar, falar, discordar, mas precisamos respeitar. Então, por uma live, ou por todas as situações que me cedem a humilde licença para me ouvir e que eu possa falar, eu falo que a capoeira é minha insurreição. De um amor que possa invadir. Uma invasão, às vezes até dolorida. Mas quando a gente endossa novas partilhas, o coração se calma. E olha que com toda valentia eu vou dizer, eu posso até conversar, porque o mestre Adão, quando chamou para a peleja de uma live. E eu digo, eita, Deus do céu, eu vou dizer não? Vou dizer não. Eu vou dizer, mestre, eu vou endossar a sua partilha. Se eu um dia entrasse na peleja da partilha de um verso com o mestre Adão, não seria uma despedida, seria uma condição para outro momento, um momento de uma chegada e uma partida. Oh, do céu! Se eu dissesse ao senhor, mestre, que a gente precisa caminhar, que o sotaque de todos os lugares possam celebrar. Eu agradeço o momento da live, de todas as partilhas que foram feitas, pelas acolhidas e pelo arcabouço, mais uma vez, da voz que não foi partida, mas que chegou. E todas as vezes que alguém precisar, lembre-se, como diria minha amiga Odailta, todas as vezes que querem lhe calar e que o calo ferir sua voz, tire no grito, mas não deixe de cantar. Venha-se embora para a capoeira, que é nela o seu lugar. É isso. Minha querida, te agradeço mais uma vez. Eu estava cavando a terra com mão trêmulas atrás de ossos, achei um tesouro. Obrigado, minha querida. Fica na paz, do fundo do coração. Foi maravilhoso, foi uma imersão e você realmente sarou o coração de muita gente hoje. Fica na paz. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Gente, brigadão, viu? Beijo. Beijos, beijos, beijos. E a Maíra sabe todos os seus poemas. Estava aqui falando o nome de cada um. Eita! Maíra. Um beijo. Tchau. Beijão.